Bem, vamos continuar a falar sobre as proteínas. Como vimos anteriormente, imaginemos a célula, o DNA ele manda uma mensagem para o ribossomo produzir um polipeptídeo, uma proteína. A mensagem que o RNA traz para o ribossomo, devemos lembrar, é o número de aminoácidos que deve compor essa molécula, os tipos e em que ordem eles devem ser colocados. Uma vez que a proteína seja formada, ela é uma estrutura chamada estrutura primária. A estrutura primária é uma estrutura linear. Vamos observar as estruturas das proteínas aqui. Então, a estrutura primária ela é linear, por quê? Porque ela é simplesmente uma ordenação de aminoácidos. São vários aminoácidos um atrás do outro, como se fosse um colar de bolinhas. Tá? Essa estrutura não tem função ainda. Ela precisa amadurecer, ela precisa se transformar em estrutura secundária e depois terciária para funcionar. A estrutura primária ela pode se modificar em estrutura secundária com duas formas diferentes. Alfa-hélice, que é uma forma de mola, e folha beta, que é uma organização de aminoácidos formando eles estão unidos formando estruturas mais ou menos desse jeito aqui, né? E elas estão organizadas com uma grade, formando uma espécie de uma folha de aminoácidos. A estrutura secundária ela vai se modificar, vai se enrolar sobre ela mesma, originando a estrutura terciária, estrutura na qual a maior parte das proteínas permanece. Em alguns casos, várias estruturas terciárias se juntam, formando estruturas quaternárias, como essa daqui. Então, você tem aqui 4 unidades iguais a essa, unidas, formando a estrutura quaternária. Resumindo o que temos, nós temos que a estrutura primária, ela nada mais é do que um fio de aminoácidos. A estrutura secundária, ela é a estrutura primária enrolada sobre ela mesma, e o que mantém essa estrutura desse jeito são pontes de hidrogênio. Moléculas de aminoácidos unem-se umas às outras através de pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. A terceira estrutura que vai ter a função é a estrutura terciária. Na estrutura terciária, essa estrutura secundária se enrola sobre ela mesma, observe, né? Gerando uma forma definitiva e uma função definitiva. Então, a forma que essa molécula agora apresenta dá a ela uma função. Portanto, é muito importante a forma da proteína. Se essa forma se modificar, a função se perde. Vamos observar uma coisa. A estrutura primária foi determinada pelo DNA. Se outras estruturas primárias fossem feitas, mudando a ordem, os tipos ou a sequência de aminoácidos, outras estruturas secundárias seriam formadas. E essas outras estruturas secundárias, ao enrolarem sobre elas mesmas, dariam estruturas terciárias com formas diferentes, portanto, com funções diferentes. Uma vez que tenhamos entendido que a forma que a proteína tem é importante para a função que ela vai desempenhar, imagine o seguinte processo, fenômeno. A proteína ela tem essa forma e ela sofre um processo chamado desnaturação. O que é isso? Agentes desnaturadores alteram a forma dessa molécula. Então, ela acaba ficando desse jeito aqui. Se ela ficar desse jeito, ela perde a forma original e deixa de ter aquela função para a qual ela foi formada. Quais são os agentes desnaturadores mais comuns? O principal deles é o calor. Calor acima de aproximadamente 40 ou 50 graus, essa temperatura, é claro, varia de enzima para enzima, pois existem bactérias que vivem em água acima de 80 graus. Então é claro que as proteínas delas não desnaturam nessas temperaturas. Mas o calor, por exemplo, pode alterar a forma de uma proteína, por romper as ligações
da estrutura terciária e secundária, fazendo com que ela perca a forma original. Ela perde então a sua função. No caso do calor, muitas vezes quando nós voltamos à temperatura normal, ela pode readquirir a forma normal e voltar a ter função. Em alguns casos isso acontece. Além do calor, nós temos alteração brusca de pH, que pode levar a uma mudança na forma. O álcool é uma substância que também causa desnaturação, sabão. Tá? Então, são agentes desnaturadores das proteínas. Vamos observar um exemplo bastante fácil de perceber. Todos nós já vimos o ovo cru, né? Aqui 2 ovos juntos, tá? E aqui um ovo que foi submetido ao calor, frito ou cozido, né? A gente percebe uma alteração muito nítida da clara do ovo, que era transparente e mole, fica branca e endurecida. A mesma coisa acontece com a gema, que muda de cor, muitas vezes, mas certamente o aspecto, a consistência dela muda, de mole para dura. Esse aqui é um exemplo prático de desnaturação, tanto da clara, que tem uma proteína chamada albumina, quanto da gema, que tem vários tipos de proteínas. Todas elas desnaturam na presença do calor. Outros tipos de proteínas são proteínas encontradas nos músculos, proteínas chamadas contráteis, são elas a actina e a miosina. A actina são esses filamentos azuis aqui do desenho, enquanto a miosina são os filamentos vermelhos. Né? Dentro de o músculo ele é formado por várias células chamadas fibras musculares. Cada fibra muscular é uma célula que contém dezenas dessas estruturas dentro. Tá? Essa estrutura é chamada sarcômero. Como é que funciona? Quando o músculo está relaxado, observe que essas estruturas azuis aqui, elas estão afastadas umas das outras. Quando o músculo contrai, elas se aproximam, ou seja, elas deslizam sobre essas proteínas vermelhas, que são as miosinas. Então, a actina azul se desloca sobre a proteína vermelha, que é a miosina, levando o músculo à contração. O afastamento das fibras de actina leva o músculo ao relaxamento. Um outro tipo de proteína bem comum no nosso corpo é o colágeno. O colágeno é uma proteína encontrada nos ossos, como nós podemos ver aqui, e nas cartilagens das orelhas, ou do nariz, por exemplo. Por fim, temos as proteínas transportadoras, como é o caso, por exemplo, da hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula de proteína com estrutura quaternária. Ela tem 4 estruturas terciárias, né, formando uma estrutura quaternária. Observe, então, que essa molécula é uma hemoglobina e dentro de cada hemácia, cada glóbulo vermelho do nosso sangue, existem centenas, milhares dessas daqui que servem para transportar o oxigênio. Temos ainda aqui à direita uma estrutura da membrana, um pedaço da membrana plasmática, e vemos aqui proteínas com função estrutural. Elas constroem a membrana plasmática, sendo que essa aqui ainda transporta substâncias pela membrana. Então, proteínas com função estrutural em cada célula do nosso corpo, presentes nas membranas plasmáticas. É isso aí.